entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos terríveis, ou tempos difíceis. Pode sentar, dando glórias a Deus, em nome de Jesus. E ali o pastor riu quando eu coloquei a figura dessa ovelha com o capacete de soldado, porque você é uma ovelha, amém? Mas o Senhor também fala que você é um soldado de Cristo, amém? E nós estamos numa guerra. É engraçado, essa é gordinha. Essa aí voltou bem, tá gordinha. Por que, queridos? A gente está rindo, é engraçado, mas nós estamos enfrentando batalhas, né? Aqui nessa passagem de Timóteo, ele está falando, nesses últimos dias, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos terríveis, e não precisa a gente ir muito longe, não. É só a gente observar o que está acontecendo na nossa nação, é só a gente observar o que está acontecendo no mundo. Coisas terríveis estão acontecendo. O inimigo está trabalhando de tal forma, está oprimindo de tal forma as pessoas. A gente olha o quadro da nossa nação, é um quadro que traz para nós, às vezes, a gente fica abismado com tanta coisa que está acontecendo, o abuso dos governos e a corrupção aumentando. E a gente começa a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, como está essa humanidade. Infelizmente, irmão, a gente já não está se assustando com os noticiários na televisão, porque a Bíblia fala que o amor vai se esfriar e a iniquidade vai aumentar. E você começa a observar cada coisa absurdas, cada mortes absurdas, a falta de amor dentro das famílias, a falta de humanidade, os jovens se perdendo, a corrupção aumentando. Engraçado que a Bíblia, né, é um livro tão antigo e ao mesmo tempo mais atual do que o Facebook que você acessa, né? Antigamente a gente falava o jornal que você compra lá, mas hoje em dia as pessoas estão acessando o Facebook, as informações estão vindo pela internet. É mais atual, você às vezes vê cada notícia absurda, mas a Bíblia fala sobre isso. Olha só o que relata aqui, continue com a sua Bíblia aberta. Em 2 Timóteo, capítulo 3, eu estou usando a versão King James, tá, queridos? Mas é a mesma palavra aí que você tem na sua tradução. Mas preste atenção que diz a palavra de Deus. Sabe, entretanto, disto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tem traduções que dizem assim, tempos trabalhosos, ou tempos difíceis. Então, preste atenção. O Senhor já está nos chamando uma atenção. O momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, é um momento complicado, não é um momento fácil. E ele vai começar a explicar aqui no versículo 2: homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, deste também. Aqui, Paulo está declarando essa carta a esse pastor, a Timóteo: olha, vocês vão viver tempos difíceis. A humanidade vai estar desse jeito, sem amor, arrogante, ganancioso, sem respeito aos mais velhos, presunçosos. E ainda tem o pior, ainda tem aqueles que estão na igreja, que têm aparência de piedade, mas que nega a eficácia dela. Somente releva o título de servo de Deus, de cristão, mas não tem nada de crente, não tem fruto de crente. Desse, afasta-se, porque acaba te conduzindo para um caminho errado, acaba te afastando da presença de Deus. Então, a palavra de Deus está nos declarando
capacete de soldado. Porque nesse tempo complicado, nós somos ovelhas, amém? Mas nós também temos que nos lembrar que o Senhor nos convoca para uma guerra. São tempos difíceis, são tempos trabalhosos. E nós, como filhos de Deus, como ovelhas que somos, muitas vezes queremos ficar descansados. Às vezes a situação está tão complicada, irmãos, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, na nossa vida pessoal, sobre a nossa saúde. Os tempos estão difíceis, a opressão vem sobre nós, e ao invés de guerrearmos, ficamos descansados. Começa a dar uma sonolência espiritual. Começamos, ao invés de lutar com Deus ali, em Deus, para vencer o mal, usar as armas espirituais, o bom combate da fé, muitas vezes nos deixamos levar pelo cansaço, pelo desânimo, pela apatia, achando que Deus tem que fazer tudo por nós e que o nosso posicionamento é apenas ficarmos descansados. E não. Quando Paulo declara isso para Timóteo, isso no capítulo 3, porque é uma carta, e nós sabemos que a sociedade bíblica ela organizou em capítulos, mas está desenvolvendo um pensamento, e aqui nesse momento ele está falando: olha, vai vir tempos trabalhosos. Mas como nós vamos vencer esses tempos trabalhosos? Como nós vamos vencer essa opressão que está no mundo? Como você vai vencer uma guerra que muitas vezes você não vê, mas existe? Há uma batalha que começa no mundo espiritual. Há uma potestade maligna que trabalha muitas vezes para nos enfraquecer, para nos desanimar, para colocar sobre nós abatimento. Há uma guerra que muitas vezes não é visível, mas ela é real. E nós não podemos ficar descansados, nós temos que agir. Então Paulo declara essa palavra a Timóteo, e ele começa a relatar aqui no capítulo 12 o que nós temos que fazer. Então abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 1, amém? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, fala assim a palavra do Senhor: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite aos homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Olha só que bênção. Deus começa aqui a falar, usa Paulo para falar com Timóteo, e começa a trazer sobre nós entendimento, como nós vamos vencer esses tempos trabalhosos, como nós vamos suportar às vezes as aflições que vêm sobre nós, como nós vamos lidar com situações difíceis, com pessoas que nos cercam, que estão ali muitas vezes sendo usados pelo inimigo para nos oprimir. Ele começa a falar com Timóteo, aquele que era o líder de uma igreja. Ele falou: meu filho, olha só, fortifica-te na graça. Uma coisa que nós não podemos esquecer, o que Deus falou para o próprio Paulo, e falou assim: olha só, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando nós passamos por situações em nossas vidas, nós temos que olhar para Ele. Ele é a própria graça. Jesus é a graça. Ele é o autor e consumador da tua fé. A graça é a palavra de Deus. A graça é o favor imerecido. A graça é tudo aquilo que nós temos para vencer nessa terra. Porque quando tudo estiver ali complicado, querido, tem um Deus que permanece contigo. Ele fala: eu vou estar contigo até a consumação dos séculos. Então, onde
Ser trabalhoso porque exige da nossa parte um trabalho. Nós não podemos ficar dormindo. Lá em Efésios o Senhor fala na palavra dele: ei, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Aleluia! O que nós precisamos é mais ainda nesse momento, é nos encher do Espírito Santo de Deus, é nos encher daquilo que vem do alto, encher o nosso coração, irmãos, porque há uma guerra no mundo espiritual. Muitas vezes vai vir um cansaço espiritual sobre a tua vida, muitas vezes você vai querer orar, você entende que você tem que orar, você entende que a oração é o diálogo com Deus, a oração é o meio do Senhor falar com você, de você se colocar, de guerrear, mas muitas vezes parece que não temos tempo para orar. Muitas vezes, quando determinamos em Deus, nós vamos tirar um período de oração. Se nós não vigiarmos, a nossa mente começa a trabalhar. Você lembra nós, como mulheres, eu falo por mim, a gente começa em oração, daqui a pouco a nossa mente lembra, tem que colocar roupa na máquina, e tem que tirar um negócio do congelador para almoço, e tem que fazer e a tua mente não para, porque é uma batalha, é um momento de batalha, tempos trabalhosos, é uma guerra. Você está ali à frente de uma batalha, você está ali para guerrear no mundo espiritual. Aí daqui a pouco você se retira num canto para orar, alguém te chama, o telefone toca, é o WhatsApp tocando, é não sei o que, e tudo para te dispersar a tua atenção, porque naquele momento ali é uma trincheira que você está preparando, algo você está preparando, meu irmão, para vencer o seu dia a dia, para vencer muitas vezes algo que está vindo sobre a tua família, uma opressão que está vindo sobre a sua família, uma perturbação que está vindo sobre a tua mente, e o Senhor fala: você só vai vencer se fortalecendo no Senhor, você só vai vencer se fortalecendo na graça sobre a minha palavra. Aleluia! E é aqui que eles começam a batalha. É interessante que Paulo fala aqui para Timóteo: fortalece-te na graça. E ele continua dizendo o seguinte: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite aos homens fiéis, capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Olha só, sabe o que Paulo está recomendando a Timóteo? Timóteo, você é o líder, mas sobre a tua vida há um povo que você está apacentando, e você precisa preparar homens para discipular outros, porque as pessoas precisam ser discipuladas, precisam aprender. Irmãos, não adianta só a gente viver de campanha se não souber usar a palavra de Deus. Não adianta só você colocar a sua fé no momento que o pastor ora por você, ou no momento que alguém faz alguma coisa por você. Não, porque no dia a dia você tem que agir a tua fé. Na arena da vida você tem que saber usar as armas espirituais, você tem que usar a palavra. A Bíblia fala que a palavra é uma espada de ataque e de defesa. Então eu só vou vencer se eu souber utilizar essas armas espirituais. Paulo está declarando para Timóteo aqui: olha só, você é um líder, você precisa capacitar outros, e esses vão capacitar a outros. E o que nós estamos fazendo aqui? Ensinando ao povo de Deus a guerrear, a usar a palavra de Deus. Porque Oséias falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se os fiéis, aqueles que são levantados por Deus, não ensinar a outros, o povo vai perecer, irmãos. Aqui o nosso papel é ensinar, é discipular. O papel de vocês é pegar aquilo que vocês estão aprendendo e tomar posse e exercer. É guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. É usar os armamentos de Deus no momento da batalha e colocar em prática em nome de Jesus. Porque o que vai vencer, como o justo vai vencer, é a tua fé. Agora, como que vem a tua fé? Através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o ensinamento que Jesus deixou, abra sua Bíblia em Mateus 28, versículo 19. Deixe marcado aí Timóteo, 2 Timóteo, e abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Mateus 28, versículo 19, amém?
a grande comissão. E aqui o Senhor Jesus falou: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A função principal da igreja é preparar discípulos. A função principal da igreja é ensinar, capacitar através da palavra, para que você possa ali ter forças em Deus, armamentos em Deus para vencer. Irmãos, durante muito tempo, a igreja católica, ela não explicava a palavra de Deus. As missas antigamente eram realizadas em latim e o padre de costa, porque um povo ignorante, sem conhecimento, é um povo facilmente manipulado. Mas Jesus, o líder dos líderes, falou assim: vocês vão capacitar o meu povo, vocês vão instruir o meu povo, vão discipulá-los sobre a minha palavra, para que eles possam exercer a autoridade que eu estou dando. Todo aquele que crê vai receber, todo aquele que entender o que é em Cristo Jesus vai receber. Só que nós temos que tomar posse disso. Paulo fala para Timóteo: olha só, os tempos são trabalhosos. Você vai se fortalecer na minha graça, na minha presença. Você vai preparar líderes e esses líderes vão preparar a outros. Porque ele começa a comparar como nós temos que ser. E aqui ele usa 3 figuras interessantes. Eu gosto dessa versão da King James, porque ela usa a figura do soldado, ela usa a figura do atleta e ela usa a figura do lavrador. Algumas traduções, como a João Ferreira de Almeida, usa somente a figura do soldado e do lavrador. Não está errado, mas ela é mais específica. Ela começa a abrir o nosso entendimento do nosso posicionamento. Como o Senhor nos vê e como nós temos que nos posicionar. E eu achei interessante essa semana, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Luciano Subirá, que ele fala muito da igreja, né? A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo. E há muitos louvores sobre a noiva, e é muito bonito isso. E é romanceado, né? Nós somos a noiva apaixonada. Mas nós não podemos esquecer que essa noiva também faz parte desse exército. Essa noiva também é um soldado de Cristo. Essa noiva também está aqui nessa terra, mas não é só para ficar, sabe, irmãos? Olhando as coisas passar e tudo acontecer sem atitude, não. O Senhor nos chama para soldados, porque é uma guerra que está sendo travada, e você, como um soldado de Cristo, homem ou mulher, tem que estar preparado para essa batalha, e tem que estar pronto para guerrear, e tem que se posicionar como um soldado para essa batalha, para você não ver a sua família se perder, para você não ver o seu ministério se perdendo, para você não permitir que as coisas venham sobre você, a enfermidade que assola. Às vezes é um problema na área financeira, e muitas vezes nós ficamos assim, somente olhando e reclamando. Não é esse posicionamento. O posicionamento de soldado é um posicionamento de guerra, de estar pronto para a batalha. Então permaneça com a sua Bíblia aberta. 2 Timóteo capítulo 3, amém? Ele fala que nós temos que ensinar a discipular a outros. 2 Timóteo capítulo 2, perdão, no versículo 3 fala assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Por que Jesus fala isso? Porque a palavra fala isso. Porque como Cristo sofreu, como Paulo sofreu, ele fala: olha, você aqui nessa terra também vai passar por algumas situações. Nesse mundo tereis aflições. O Senhor nunca nos enganou. Paulo não está enganando a Timóteo aqui. Olha só, você vai participar, porque como eu sofri, você vai sofrer, mas você é um soldado. Aleluia. Você tem que se posicionar para uma guerra. Você tem que entender que você está numa guerra, mas você está à tua frente, é o general dos generais. Aquele que te alistou para essa guerra já te garantiu a vitória. Mas você tem que manter uma posição. E quando ele fala de soldado, ele fala de uma posição é aquela pessoa, irmãos, que tem ali uma firmeza. O soldado é aquele que está preparado. O soldado é aquele que obedece às ordens superiores. É aquele que é disciplinado. Você vai ver ali, né, numa área militar,
Aqueles que estão ali alistados estão sob um comando. E quando o general, seja aquele que está à frente, dá um comando, todos estão obedecendo a uma ordem. Ele fala: você como soldado, você está debaixo de um comando. Você tem que ter uma disciplina, você tem que estar preparado. O soldado, ele não se prepara para a guerra no dia da batalha. Porque muitos estão assim. Somos soldados de Cristo, mas nós não nos preparamos. Vem às vezes situações difíceis sobre nós e estamos despreparados. E como é que o soldado se prepara? Se fortalecendo no Senhor, colocando as armas espirituais, como diz lá em Efésios capítulo 6, meditando na palavra de Deus, porque você, ao meditar na palavra de Deus, você vai estar colocando o capacete da salvação, você vai estar protegendo a tua mente contra os dardos inflamados do maligno, amém? Quando nós não meditamos na palavra de Deus, estamos vazios de Deus. Muitas vezes nos enchemos de tantas outras coisas, menos da palavra de Deus. E quando vem o sugestionamento, o ataque, estamos despreparados. Mas ele nos compara como um soldado, porque um soldado não se prepara somente para o dia da batalha. Ele já tem ali, ele é disciplinado. Ele se prepara o seu corpo, o seu psicológico, e quando vier uma guerra, quando vier uma batalha, ele já sabe como agir, ele já sabe como reagir, ele sabe como se defender. E tem muitos soldados feridos na igreja, tem muitos soldados morrendo na igreja, porque não estão atentos, não estão ligados. Irmãos, nesse mundo aqui, irmãos, vamos viver sim o melhor dessa terra. Os filhos de Deus vão desfrutar do melhor dessa terra, mas não se engane pensando que tudo vai ser, irmãos, sem dificuldades, sem lutas, sem provas. Vão vir situações sobre nós e muitas vezes você não está nem apercebido que aquilo ali está atingindo a tua vida. Você está desligado. O inimigo vem sorrateiramente, entrando às vezes na nossa família, em situações na nossa casa, e muitas vezes somos desapercebidos. Mas o soldado tem que estar alerta. Qual é a função do soldado? Sabe, numa batalha tem aquele que está ali alerta, sempre tem aquele que não dorme, e vão revezando, porque se o inimigo vier de madrugada, tem um que está acordado, que está alerta. Irmãos, como é importante o Senhor nos chamar a atenção para essa palavra, porque tem famílias aqui que todos estão dormindo. A Bíblia fala: é melhor serem dois, porque quando um cair, o outro levantará. É melhor, meu irmão, tem momento que às vezes um está desapercebido, mas é uma equipe, ali na família tem que estar ligado. E tem famílias que às vezes é só um que é coluna, é só um. Aí você fala assim: pastor, e aí, quando vai ser o meu descanso? O Senhor renovará suas forças em nome de Jesus, porque nós temos que estar atentos, irmãos. Irmãos, o diabo, ele não brinca. A Bíblia fala que ele vem ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes nós começamos a dar espaço demais para a nossa comunhão com Deus. Sabe? Hoje eu estou cansada, hoje eu não tive tempo, hoje eu não posso. E ali, sem você perceber, você está 2 dias sem buscar Deus, você está 2 dias sem meditar na palavra, está uma semana sem orar, está uma semana sem se alimentar da palavra. Só que o inimigo, ele não descansa não, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, temos que estar atentos. Irmão, está percebendo que alguma coisa está esquisita no ar? Não espera a bomba estourar não, já entra em oração em nome de Jesus. Fica ligado. Às vezes o clima começa a ficar esquisito, você começa a perceber que alguma coisa não está indo bem, é um impedimento, é uma situação esquisita. Irmãos, como soldado, fica ligado. Usa as armas espirituais. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, você vai começar a ver as armas espirituais. Se fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir o dia mal. Porque quando vem a situação, você já tem que começar a entrar em oração. Senhor, em nome de Jesus. Em espírito, muitas vezes. Vai ter momentos que você não vai poder nem abrir a tua boca, porque se você falar, orar em voz alta, traz mais perturbação. Mas aí ligado com Deus: Senhor, em nome de Jesus,
eu repreendo essa opressão. Senhor, eu não aceito confusão. Senhor, em nome de Jesus, a minha casa é habitação de paz. Em nome de Jesus, o Senhor reina nesse lugar. O Senhor reina, seja lá no trabalho. Está percebendo que alguma coisa esquisita está acontecendo? Entre em oração. É aquele patrão oprimido, comece a entrar em oração. Senhor, toca nesse homem aí, toca nessa mulher, vai repreender essa confusão que está acontecendo. Em nome de Jesus. O Senhor nos ensina a orar até mesmo pelas nossas autoridades, irmãos. Orar pelas nossas autoridades. Eu te falo mais. Se a coisa está do jeito que está no nosso país, porque muitos servos de Deus, muitos soldados não estão apostos em oração. Às vezes eu falo por mim mesmo, nós abrimos os nossos lábios para reclamar do nosso governo, reclamar da nossa economia, reclamar que não tem oportunidade, mas quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos para clamarmos pelas nossas autoridades? A Bíblia fala, orai pelas autoridades, orai, para que eles possam ali ser conduzidos pelo Senhor. Então nós estamos perdendo batalhas, a verdade é essa. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, estamos perdendo algumas batalhas porque nós não estamos nos posicionando. E ele fala, você é um soldado. Como está o teu posicionamento? Como está a tua atitude? O que você tem feito para mudar essa história? Você tem lutado? Ou você tem entregado os pontos? Porque é mais fácil entregar, irmãos. É mais fácil não esquentar a cabeça. É mais fácil ver os filhos indo para as drogas. É mais fácil ver os filhos indo para a prostituição. É mais fácil de repente ver o casamento se acabando. É mais fácil de repente ver perdendo o emprego, não conquistando nada. Está difícil, deixa para lá. É mais fácil. Agora, o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te levanta, nos levanta, me levanta esta noite para tomar uma posição em nome de Jesus. Coloca o capacete, meu irmão. Vamos entrar nessa batalha, entendendo que do teu lado está o general dos generais. Não entregue os pontos, não entregue a sua vida, não entregue a sua família de bandeja para o diabo. É mais fácil, irmãos. Hoje em dia a estatística de divórcio dentro dos servos de Deus está igual lá fora, se não tiver maior. E às vezes a gente não entende, como pode? Uma menina, um menino que nasceu no Evangelho, que casaram debaixo da bênção do Senhor e daqui a pouco estão se divorciando. Como é que pode isso? Porque de repente não quiseram lutar. Não tem ninguém perfeito. Todos nós temos imperfeições e a vida é difícil, não é fácil. Mas com Jesus Ele nos ajuda. Ele fala, é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso ajudador, mas Ele não vai fazer por você. Aquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. O seu posicionamento, Ele não vai se posicionar por você. As suas atitudes, Ele não vai fazer por você. E tem atitudes que nós estamos negligenciando, deixando passar e perdendo batalhas. Perdendo. Às vezes vem um cansaço, vem, irmãos. A Bíblia não engana ninguém, não. É tempos trabalhosos. Muitas vezes fala, Senhor, não aguento mais essa situação. Está cansativo, está complicado. Senhor, fazer a tua obra. Senhor, estamos aqui. E a Bíblia fala, amando mais e muitas vezes sendo menos amado. Isso acontece na obra de Deus, irmãos. Para os líderes. Muitas vezes você se desgasta, você se dá. E às vezes você não vê aquele retorno. Você não vê. Mas, irmãos, eu não posso abandonar, eu não posso negar aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, o que a palavra de Deus me diz. Ele fala, você foi chamada para guerrear, aleluia. E não é só os líderes, não, todos nós, comparados como soldados. E ele fala aqui na palavra de Deus, no versículo 4, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se permite envolver com negócios da vida civil, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Amém? Irmãos, olha só, o Senhor te chama. Não tem como. A Bíblia fala, ou eu sirvo a Deus e agrado a Deus, ou eu sirvo o diabo. Não tem como. Se o Senhor me convocou, Ele te alistou. Ele te alistou, Ele te deu uma direção. Não tem como você estar aqui na casa de Deus, servindo a Deus, e lá fora, servindo o inimigo, se embaraçando com as coisas dessa vida.
através do nome dele, para lutar. Irmão, você já parou para pensar nisso? Como um bom soldado de Cristo, através do nome do Senhor, você é levantado e você tem que se posicionar. E através do seu posicionamento, você pode salvar a tua família, você pode salvar os seus vizinhos, você pode fazer diferença nessa nação, você pode marcar a tua história, você pode influenciar vidas. Aleluia! Ele fala: um soldado não tem que se embaraçar com as coisas desse mundo, irmãos. O soldado, ele tem que usar as armas. Aquele que te alistou, ele tem armas preparadas para você. E muitas vezes nós, como bons soldados de Cristo, queremos usar as armas carnais, usar a força humana, usar o nosso intelecto. Ele fala: a sua arma não é carnal, mas sim poderosas em Deus. Ao invés de estarmos nos desgastando e nos cansando, usando as nossas armas carnais, nós temos que orar a Deus e usar as armas que procedem do Senhor. Senhor, a tua palavra é uma arma poderosa. Irmãos, quando você começa a entender o poder da palavra de Deus e essa arma que Ele colocou em tuas mãos para você guerrear, você não vai temer. Você vai usar a palavra de Deus e você vai orar. E você vai clamar e os céus vão se abrir no nome de Jesus. Não se embarace com os negócios dessa vida. Não se embarace com as armas que esse mundo te oferece. Muitas vezes é querendo pagar o mal com o mal. Muitas vezes é não querendo perdoar. Muitas vezes, queridos, é fazer a mesma coisa que os lá de fora estão fazendo. Mas as nossas armas não são armas carnais. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, em nome de Jesus. Deixa marcado aí 2 Timóteo 2. Aleluia. Aqui no versículo 10 fala assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só que aqui James ela é maravilhosa. Ela fala assim: olha, há um sistema mundial que está em trevas, mas a Bíblia fala: não vos conformeis com esse sistema desse mundo, mas transforma a sua mente. Transforma a sua mente com a palavra de Deus. Não lute com as armas que este mundo te oferece, mas lute com as armas espirituais que Deus te dá. Por isso que você tem que meditar na palavra de Deus. Por isso que ele começa a falar com Timóteo: fortalece-te na graça, fortalece-te na palavra. Porque quem pode ir contra a palavra, irmãos? Quando você se posiciona como um soldado de Cristo e fala: Satanás, aqui não, porque a palavra do Senhor me garante. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Os meus filhos são herança do Senhor. E não tem nenhuma herança que Deus vai dar que é ruim, porque a herança é de Deus. Então você começa a se posicionar como um bom soldado de Cristo, usando as armas espirituais. Você não entra no sistema mundial que está em trevas, mas você começa a usar as armas de Deus. Aleluia. Você começa a olhar para o teu marido e falar: Senhor, a tua palavra me fala que o meu marido, aleluia, lá em Efésios capítulo 5, é como Cristo amou a igreja, honrando, respeitando, se entregando por ela. Assim é a tua palavra, assim eu creio em nome de Jesus. E o homem fala: Senhor, a tua palavra fala que a mulher é como ali, a igreja para Cristo, submetendo a Ele, honrando, respeitando. Essa é a tua palavra, aleluia. São armas espirituais, não entrando no sistema desse mundo que está em trevas, mas usando as armas que procedem de Deus. E se firme nela, estabeleça sua vida sobre ela em nome de Jesus. Amém?
Volte lá para 2 Timóteo, capítulo 2. Ele fala aqui, no versículo 5: da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com os regulamentos. E isso eu achei maravilhoso. Irmãos, o atleta, você vê aí nas Olimpíadas, às vezes tem casos de pessoas que ganharam a medalha de ouro, mas depois lá na frente foi levantado achando problema, né? O doping, não é isso? Usando uma substância indevida para ativar, para dar mais força àquela pessoa. O que acontece com ela? Ela perde aquela medalha. E a Bíblia fala: você é um atleta de Cristo. Você vai receber, você vai ser coroado se você, olha só que tremendo que ele fala aqui, você competir de acordo com o regulamento. Então olha só, o que é o nosso regulamento, irmãos? O que é a nossa base de fé e de prática? O que é a base da tua vida? O que te regulamenta, o que te direciona, o que te orienta para você vencer? A palavra de Deus. Não tem como você ganhar se você não seguir o que está escrito na palavra. Porque Deus não tem como se comprometer com aquilo que Ele não se comprometeu. Deus não tem como fazer nada na tua vida se Ele não declarou na palavra dEle. E muitas vezes nós queremos que Deus dê um jeito. Certa vez uma irmã falou assim: não tem nenhuma palavra de Deus para mim, não? Eu falei: tem, a palavra acabou de ser pregada. Mas ela queria uma palavra que entrasse de conformidade com a vida que ela estava levando. E qual é a vida que ela estava levando? Uma vida de adultério, uma vida de fornicação. Ela queria que se encaixasse uma palavra de acordo com aquela vida que ela estava levando. Irmão, não tem como inventar palavra para você. Não tem como você ter vitória na tua vida se você não seguir aquilo que a palavra te direciona. Eu não sou Deus, nós não podemos ser maiores do que Deus. E a Bíblia fala: você como um atleta, porque o atleta tem esforço, irmãos. O atleta é empenhado. E muitas vezes o atleta, ele se empenha para receber uma coroa corruptível, que daqui a pouco vai ser desgastada. Mas nós, como bom atleta de Cristo, vamos receber algo que é incorruptível. Vamos correr para algo que é eterno. O que o Senhor tem para nós não se compara a nada nesse mundo, mas Ele fala: Ele não nos engana. Ele te compara como um atleta porque tem que ter esforço, tem que ter dedicação. A tua parte, tem que ter algo da tua parte. Aquilo que te cabe fazer, o Senhor não vai fazer por você. Não adianta eu querer vitória, irmãos, sem buscar aquilo que vem de Deus para me fortalecer, de viver da fé do outro. Não adianta. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ter esforço. Tudo é pela graça mediante a fé. Mas aquilo que te cabe fazer, você tem que fazer. Certa vez, quando o Senhor chegou e Lázaro já estava 4 dias morto, Ele falou: aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Mas Ele declarou uma frase: tira a pedra. Amém? Aquele que é poderoso para ressuscitar, também não era poderoso para arrancar aquela pedra com um sopro, sei lá. Mas tem coisas que cabem a nós a fazer. Você tem que buscar o Senhor. Buscai ao Senhor e você vai encontrar. Você tem que bater para as portas se abrir. Você tem que clamar para Ele responder. Você tem que entender a palavra e se posicionar nessa palavra para Deus se mover sobre você. Agora, se não tiver um esforço, Senhor, eu quero receber do Senhor, mas eu não quero ter o esforço de meditar na palavra. Ele falou para Josué: Josué, esforça-te. Abra lá em Josué capítulo 1, queridos, em nome de Jesus. Josué era um general, amém? E ele estava à frente de uma batalha. O Senhor estava com ele, mas Deus não o isentou da parte dele. Aleluia. Josué capítulo 1. Vamos ler o versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Olha que tremenda a palavra de Deus.
Aqui na King James fala o seguinte: ser forte e destemido. Em algumas tradições falam ser forte e corajoso. Seja forte. Agora a sua força vem de você? Da onde vem a tua força? Vem do Senhor. Mas para você ter força, você tem que buscar nele, amém? Fortalecei-vos no Senhor. Fortalece-te na graça, assim, Paulo falou para Timóteo. Seja forte, seja destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei a dar-lhes. O Senhor já te deu a promessa, mas nós temos que conquistar. Vocês alcançam isso? Já tem promessas para nós estabelecidas na palavra do Senhor, mas nós temos que conquistar. Só que a Bíblia fala que o tempo que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos. São situações que vão vir para afastar você da presença de Deus, para te enfraquecer. Mas você é convocado como um soldado para guerrear. Você é convocado como um atleta para se esforçar. Ele fala: seja forte e destemido. Versículo 7. Tão somente se de fato firme e corajoso, seja firme e constante, irmãos. Você está hoje aqui na presença de Deus, tenha firmeza. Ah, não é hoje eu estou na presença de Deus, amanhã soprou um vento, eu abandono Jesus. Ah, o cara apertou, não quero mais saber de Jesus. Seja firme. Todos nós somos provados. Todos, até Jesus foi provado. Não pense em você que vai começar a caminhar com Jesus e não vai vir lutas. Todos somos provados, mas sede firmes. E nós temos muitas experiências com Deus. Começo da conversão, vendo muitos problemas. Muitas pessoas indagavam a gente: como é que pode você estar na igreja e estar passando por isso? Como é que pode você estar na igreja e parece que está tudo piorando? Como é que pode? Mas eu só sabia de uma coisa: o meu coração era de Jesus. Eu só sabia de uma coisa: que eu tinha encontrado a verdade, e a verdade estava me libertando dia a dia. Eu só sabia de uma coisa: quando eu aprendi Eclesiastes capítulo 3, quando eu olhava para aquela situação, eu falava: Senhor, eu estou passando por isso hoje, eu estou chorando hoje, mas a tua palavra fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Hoje está vindo choro, mas amanhã eu vou sorrir em nome de Jesus. Hoje o negócio está complicado, eu estou andando chorando, mas amanhã eu vou colher em nome de Jesus. Aleluia! Eu me segurava na palavra. Irmãos, tenha firmeza. Um atleta tem que ser firme. Sabe por quê? Vai ter dias de treino que vai estar chuva. Olha só, hoje choveu. Tem muitos irmãos dentro da casa, porque choveu. Mas se tiver que trabalhar, tem que trabalhar, porque senão o dia é descontado. Você tem que trabalhar com chuva, com sol de 42 graus, com a cidade alagada, sem condução. O patrão não quer saber. Não foi, descontou o teu dia. Final do mês você vai sentir no teu bolso. Mas para buscar Deus, chover, está chovendo, fica em casa. Só que você está deixando de receber também. E às vezes é uma palavra que pode mudar a tua vida. Ah, está calor demais, não vou não. Você está deixando de receber. Por isso que o Senhor compara: você tem que ser como um atleta, porque o atleta, ele tem um compromisso. Irmãos, tem atletas que acordam às vezes 4 horas da manhã para treinar. Tiram às vezes 10 horas por dia só em treinamento, porque eles têm um objetivo. O objetivo é chegar naquele grande dia ali e romper as barreiras e alcançar a vitória. Mas para isso tem que ter um esforço, tem que ter uma dedicação, tem que enfrentar um dia ruim. E muitas vezes não queremos enfrentar nada. Qualquer coisa que vem sobre nós, a gente já fica logo: às vezes me esqueceu. Você que está esquecendo de Jesus. Você que não está buscando a Deus como deve buscar. O erro nunca está em Deus, irmãos. As coisas são complicadas, às vezes, sabe o que acontece? Deus até permite para você acordar, a descansar demais. Tem uma passagem que fala assim: as mulheres que estão descansando, acorda. Às vezes a gente descansa demais na nossa vida espiritual, sabe por quê? Se acomoda. Tá bom, tá bom, tá bom. E às vezes o Senhor quer nos levar a algo mais profundo, lugar de mais intimidade, a gente se acomoda. Então, tem coisas que vêm para você acordar. Não é desse jeito não, eu falo por mim mesmo. Estamos fazendo a obra de Deus, mas eu entendo que há uma dimensão maior, que o Senhor nos chama
esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Olha como é que a palavra se completa. Nós estamos lendo aqui em Timóteo que o atleta, para ser coroado, ele tem que estar de acordo com o regulamento. E nós entendemos que a palavra de Deus é aquilo que nos direciona. E aqui em Josué o Senhor fala para ele: meu filho, fica atento à palavra, não se desvie dela, para que você tenha sucesso em todas as tuas realizações. É naquele momento complicado que você fala assim: meu Deus, o que a palavra me ensina? Qual a atitude que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? Você não tem que tomar atitude porque se te fizeram mal, você vai querer ser superior ao outro, ser soberbo e pagar o mal com o mal. Não, o que a palavra me orienta? Se posicionar na palavra. Muitas vezes é calando, muitas vezes é orando, muitas vezes é retribuindo o mal com o bem, muitas vezes é não julgando. Às vezes a vontade de você lançar aquele julgamento, porque já te julgaram. Porque aí você pode pensar assim: poxa, mas quando era eu, e julgaram. Se fosse eu que tivesse errado, ia vir só pedras. Então agora também é minha vez, né? A gente sente assim, né? Deixa eu também agora jogar minha pedrinha, porque quando eu errei, jogaram pedra em mim. Agora também deixa eu jogar, né? Não te disse, não te disse, não te disse. Mas aí quando você vai para a palavra, você busca em Deus uma palavra de vida, não uma palavra de morte. Aí você abre a tua boca para consolar. Você abre a tua boca para dar uma palavra de esperança. Você abre a tua boca para ser usado pelo Espírito Santo. O bom atleta é um esforço. Muitas vezes é um esforço dentro de nós mesmos, porque a nossa humanidade grita. Às vezes a gente quer, naquele momento ali é minha oportunidade. Mas o Senhor fala: agora que você vai fazer a diferença. Agora que você vai agir como eu te ensino a agir, segundo o meu regulamento, segundo a minha palavra. E aí você recebe, você é coroado, porque Deus vai te honrar. Deus vai honrar o teu posicionamento. Os dias são maus, irmãos. Os tempos são trabalhosos. Se a gente não vigiar, todos nós, a gente é conduzido pelo sistema mundial que está em trevas. Mas o Senhor fala: fortalece-te na minha palavra, fortalece-te na graça, para você vencer, para você subjugar o diabo. O diabo, irmãos, muitas vezes quer nos usar. Usou até mesmo Pedro. Certa vez ali, Jesus perguntando aos seus discípulos: quem eles falam que eu sou? E Pedro falou: falam que o Senhor é como um dos profetas. E ali Jesus falou: e você? Pedro falou: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor virou para ele e falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, e não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ali ele estava debaixo de uma revelação. Mas se você continuar lendo aquele mesmo capítulo, não precisa nem mudar de capítulo não, Jesus começa a declarar que ele ia ter que sofrer, morrer, padecer. E Pedro falou: não, Senhor, de maneira alguma eu vou permitir. Jesus olha para ele e fala: apartai-vos de mim, Satanás. Porque naquele momento o inimigo estava usando a boca do mesmo Pedro para impedir o agir de Deus. E às vezes, querido, se nós não vigiarmos, às vezes nós emprestamos a nossa boca para o inimigo, para lançar uma seta, para ferir um ente querido, para dar uma palavra para nos vingar de uma situação que aconteceu. E o Senhor fala: não é assim. Nós temos que vigiar, amém? Fica atento, em nome de Jesus. O Senhor te chama como um soldado. Eu gosto dessa passagem aqui em Ezequiel, voltando só a falar um pouquinho mais do soldado, Ezequiel 37, abre a sua Bíblia em nome de Jesus. A passagem linda que nós conhecemos, que fala da profecia do Vale de Ossos Secos. A nação de Israel estava como aquele vale de ossos secos. A nação de Israel estava sendo destruída. O Senhor conduz o profeta em visão a um vale de ossos sequíssimos. A
Amém? Acharam? Ezequiel 37, versículo 1. Amém? Vamos ler. Fala assim: e a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do Espírito ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. E em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim declara Yahvé, o eterno, o soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. E eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa, e os fareis viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouvia-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. E atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego na vida deles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, convoca a Ruá, o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. E fiz como me fora ordenada, e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Portanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou e estamos aniquilados. Irmãos, isso aqui é muito forte. Hoje retrata muito o que nós estamos vivendo. A gente olha para a nossa nação: meu Deus, o que vai acontecer? A pergunta que está: o que vai ser? Né? Será que vai melhorar? Será que vai piorar? Há uma instabilidade. Parece que, meu Deus, não tem vida, não tem solução, não tem... parece que o negócio está complicando cada vez mais. Concurso público você não viu sair esse ano, quase nada. Aqueles que saíram, muitos foram cancelados. Aqueles que passaram não foram convocados. Pessoas que são funcionários públicos estão sem salário. Hospitais fechando. Não vou contar de desgraça aqui não. Mas olha só. Mas é isso. A nação estava assim, murmurando. Estavam como: Senhor, parece que a gente está no meio de vários ossos sequíssimos. Parece que não tem mais jeito, não tem mais expectativa de nada de vida. Mas o Senhor levanta. E eu declaro essa noite: o Senhor está nos levantando essa noite, amém? Porque você é profeta, você é boca de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Como ele falou para Timóteo: Timóteo, fortalece-te na graça, levanta líderes para discipular o meu povo, para declarar a palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui para declarar a palavra do Senhor em nome de Jesus. O Senhor, quando levantou
Amém? E algo maravilhoso, o Senhor quer nos despertar, irmãos. Despertar a igreja nesses últimos tempos. Não adianta só movimento, não adianta inchaço. Quem enche a igreja, chama um cantor gospel famoso, chama alguém que está na vida e você vai ver a igreja inchada, movimento. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer um coração rendido, o Senhor quer uma posição de servo, uma posição de soldado, uma posição de atleta. Se posicione em nome de Jesus, aleluia. Irmão, a gente não pode brincar não. A gente está vendo muita coisa acontecer. Na verdade, quem tem que mudar somos nós. Quem tem que se posicionar somos nós. Então aqui ele começa a relatar coisas importantes. Fortalece-te na graça, ensina, discipula, se posiciona como um soldado, se posiciona como um atleta. E ele fala outra figura aqui para nós também, é muito interessante. Volte lá em 2 Timóteo capítulo 2. Timóteo capítulo 2, lá no versículo 6, amém? Olha o que ele fala aqui. O lavrador que trabalha arduamente deve ser, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita, amém? Ele fala, olha só, ele já te posicionou como um soldado que guerreia, como um atleta que tem que se esforçar e também como lavrador. O lavrador, ele semeia para colher. Agora, o que você vai semear? Deixa a sua Bíblia marcada aí, 2 Timóteo 2, e volte lá para Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Preste atenção naquilo que você está semeando na tua vida, meu irmão. Ele traz a figura do lavrador. O que você semear, você vai colher, amém? Gálatas aqui no capítulo 5, perdão, capítulo 6, versículo 7, fala o seguinte. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Ele está falando o seguinte, meu irmão, olha só. Os dias são trabalhosos. O sistema desse mundo está em trevas, quer te corromper. Mas ele te compara com a figura de um lavrador que vai colher aquilo que ele semear. Não se corrompa com a semente deste mundo, porque Deus não se deixa zombar. Porque o que você semear na tua vida, você vai colher lá na frente. Então ele fala o seguinte, olha só. O lavrador é o primeiro a desfrutar dos frutos. Você quer desfrutar de frutos maravilhosos? Semeie a palavra de Deus. Semeie a verdade. Semeie a vontade de Deus para você colher. Quem vai colher é você. E ele continua falando aqui em Gálatas, capítulo 6, no versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Porque os dias são trabalhosos. Muitas vezes dá vontade de desfalecer, dá vontade de parar, dá vontade de não fazer mais nada, de entregar, sabe? Esquecer, está cansativo. Quando ele fala de lavoura, né? Lavrar, o agricultor, irmãos, é um dos trabalhos mais difíceis, né? A irmã que já teve lá o meu pai era da roça. Ele acordava 4 horas da manhã para arar a terra. Eles almoçam, irmão, 10 horas, porque já estão cheios de fome. 10 horas para ele é tarde. Estão acordados desde 4 horas da manhã. É uma vida dura, é uma vida difícil. Mas aquilo que eles semeavam, eles iam colher. Da semente que você semear, se você semear manga, tu não vai colher abacaxi. O que você está semeando na tua vida? Não desfaleça. Continua semeando bem. Irmãos, preste atenção. Ah, mas estão fazendo mal. Não importa.
cada um vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Você não pode se corromper porque aquele que está do teu lado está se corrompendo. Você não pode pagar o mal porque aquele que está do teu lado está pagando com o mal. Você tem que entender que você tem que estar debaixo dessa cobertura de Deus. Somos falhos, somos imperfeitos, mas nós temos um ajudador. Senhor, me ajuda. Eu tenho certeza que isso que eu estou agindo agora é a tua vontade, a tua palavra. Eu vou colher lá na frente. Eu vou colher em nome de Jesus. Você pode não estar vendo nada. Porque quando uma pessoa semeia uma semente, quando planta uma semente, você não vai ver o fruto da noite para o dia. Você vai ver o fruto da noite para o dia? Não. Você semeou aquela semente ali, vai demorar um tempo para ela brotar, germinar, frutificar. E às vezes nossas atitudes são assim. Senhor, mas tanto tempo eu estou me posicionando naquilo que é a tua vontade, eu não estou vendo nada em retorno. Continua firme. Continua firme nesse teu posicionamento. Continua firme na revelação que Deus te deu, na palavra que Deus liberou no teu coração, naquilo que está na vontade de Deus. Continua firme, porque quando começar a brotar, aleluia, você vai ser o primeiro a desfrutar. Você vai ser o primeiro, aleluia, em nome de Jesus. Você vai colher porque você semeou, você encarou, você se esforçou, você lutou. Você não desistiu. Você permaneceu. Aleluia. Você vai colher em nome de Jesus. Irmãos, eu estou falando essa palavra aqui, eu estou lembrando do momento que meu pai, quando se converteu, 4 anos, mais de 4 anos, minha mãe orando pela vida do meu pai. Eu te falo uma coisa, chegou um tempo ali que ele ficou mais duro. Parece que quando a vitória está perto, quando o negócio está perto, o negócio estreita mais. Ele ficou intolerante, ele ficou, sabe, mais duro ainda. Só que chegou um momento que ela falou assim: eu não vou te pedir mais, eu só vou te agradecer, porque eu já te pedi, eu creio que meu marido é um homem de Deus. É um servo cheio do teu Espírito Santo, eu creio que ele vai fazer obra junto comigo. E ela só agradecia, e quanto mais ela agradecia, mais o negócio ficava esquisito, mais ele ficava oprimido. Até um dia, irmãos, infelizmente ele infartou pela 2ª vez. Ela estava ali, só ela e ele, e ela orou. O Senhor falou: olha, bota a mão no coração dele. Ela orou, Deus curou, e na hora curou aquele 2º infarto. Ele foi no outro dia no médico, viu a lesão, porque infarto é morte, né? A morte do lado, uma parte do coração morre. E no médico não estava entendendo porque ele não estava internado, como é que ele estava bem. Deus agiu. E ele falou: a partir de hoje eu vou ser um novo homem. E quando ele foi dar o testemunho dele, ele falou assim: eu agradeço a Deus e agradeço a mulher sábia que orou pela minha vida. Ela foi a primeira a colher daquele fruto que ela semeou. Eu vou te falar, e foi tempos trabalhosos, eu acompanhei. Muitas vezes ela calada, chorando ali, mas firme em Jesus. Não deixava de adorar Jesus. Na oportunidade que ela tinha, ela estava servindo a Deus. Não media esforços para servir a Deus. Não media esforços de declarar a palavra do Senhor no seu tempo. Olha só o que diz esse salmo, é lindo. Salmo 126, abra aí. Salmo 126, queridos, já estamos terminando. Verso 5 fala assim: e os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Você está semeando em lágrimas? Muitas vezes é com choro mesmo, é doído. São tempos trabalhosos, diz a palavra do Senhor. Mas o lavrador, ele te compara como lavrador. Você vai ser o primeiro a desfrutar dos frutos daquilo que você está semeando, em nome de Jesus. Verso 6, Salmo 126, verso 6. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará, entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Você vai voltar. Você pode semear chorando, com tristeza, com dor, mas você vai voltar com cânticos de alegria. E com seus feixes, com frutos, você vai colher. Fica de pé, meu querido, em nome de Jesus. Vamos só voltar aqui.
para fechar essa palavra. Se fortalece na graça. Seja um canal nas mãos de Deus para discipular outras vidas. Aquilo que você recebeu, reparta. Você é um soldado, você é um atleta, você é um lavrador. Você vai colher dos frutos que tu está semeando. E aqui, Paulo declara para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, amém? Fala assim: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tem aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras, e que tem poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, olha que versão maravilhosa da King James, eu achei linda. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, a palavra. Preste atenção, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Jesus é a palavra é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! A palavra é a verdade, e ela repreende o mal para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Meu Deus, essa palavra é linda. Ela tem poder de repreender o mal, ela tem o poder de corrigir os nossos erros, e ela tem o poder de nos ensinar a maneira certa de viver. Para quê? Olha, versículo 17, a fim de que todo homem de Deus, você